Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Hoje o programa é especial, nós estamos entrevistando o Reverendo Augustus Nicodemus Lopes, que, entre outras coisas, muitas, né, é escritor de livros. E ele escreveu esse livro aqui, O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Por que o senhor escreveu esse livro, Reverendo? Porque esse assunto é um assunto da mais alta importância, né, para o cristão e particularmente no presente para a igreja brasileira. A Bíblia fala de uma batalha espiritual, ela é muito clara a respeito disso. Nós estamos cercados de seres perversos, maus, que são seres espirituais, poderosos, inteligentes, organizados, que têm um plano, têm um propósito que é nos afastar de Deus, prejudicar o avanço do Evangelho e, de fato, representar a oposição e a hostilidade a Deus. E nós precisamos estar preparados para isso. E eu sinto que o modelo de batalha espiritual que vem sendo propagado no Brasil, ele não corresponde totalmente àquilo que a Bíblia fala. Há, de fato, uma batalha espiritual acontecendo. Só que, engajados como estamos nessa batalha, nós precisamos saber, de fato, quem é o adversário, quais são as suas estratégias, quais são os seus planos e como combatê-lo. E falta de inteligência nessa área pode trazer prejuízos para nós. A gente pode pensar, por exemplo, que o alvo maior do diabo é colocar doenças em nós, tirar nosso emprego, afligir nossa vida materialmente. Eu não nego que ele faça isso, Weber. Mas eu entendo que a Bíblia nos diz que o alvo maior do diabo, a sua maior estratégia, não é plantar doença, tirar meu emprego, afligir minha vida materialmente, mas é corromper a minha mente, é perverter a verdade, é espalhar o erro, fazer com que as pessoas creiam no erro e na mentira. É isso que finalmente vai levá-las para longe de Deus. Então, esse livro tem como objetivo mostrar o que é a batalha espiritual de acordo com o que a palavra de Deus diz. Foi por isso que eu escrevi. Então, na esteira dessas questões, dessas confusões que o diabo faz na nossa mente, existe um movimento aí que foi bastante forte e, de repente, sofreu um refluxo, né? Acabou isolado, e a leitura que eu faço, não sei se o professor Júlio concorda comigo, mas a leitura que eu faço é que o que mais contribuiu para esse refluxo do movimento chamado de teísmo aberto foi justamente um clamor iniciado pelos seus artigos, os artigos do senhor, que repercutiram na internet assim ad eternum, né? Foram parar em boletim de igreja local, enfim. E o senhor se transformou numa espécie de porta-voz do mundo teológico conservador contra essa novidade chamada teísmo aberto, que é bastante sedutora, né? O teísmo aberto é, com certeza, sedutor, ou não? Sim, é uma espécie de antropologia, né? Porque o Deus do teísmo aberto, né, de certa forma, ele é a projeção de uma aspiração humana, né? De um Deus que pode ser modelado, de um Deus que evolui, né? Então, é muito fácil assim, né, filosoficamente, a gente adequar, né, a evolução humana à evolução divina, como um processo de aprendizado. Bom, se a gente parte desse pressuposto, fica complicado, porque daí nós já não sabemos mais em quem nós temos crido. Né? E pior do que isso, o que eu acho que era muito sedutor no movimento do teísmo aberto, era que poupava Deus das desgraças acontecidas no mundo, né? Que, não resta dúvida, para quem crê na soberania de Deus, fica difícil. Mas filosoficamente não é tão problemático assim. Como assim, filosoficamente? Se nós pensarmos um Deus cristão, é um dilema, assim, como pode um Deus amoroso, né, permitir que tenha tanta miséria, né, pessoas assim, morrendo de subnutrição, pessoas estupradas, pessoas violentadas, discriminadas. Esse é um dilema. Mas filosoficamente, por que se existe um Deus, ele tem que ser bom? Por que não pode ser um Deus assim que gosta de pregar peça nos seres humanos, gosta de tapeá-los, gosta de ludibriá-los, como um demiurgo,
né, os deuses gregos. Então, assim, esse é um problema, mas não é um problema geral. Mas não é esse o Deus da Bíblia? Esse não é o Deus da Bíblia, mas o que acontece quando nós colocamos como um Deus, nós já estamos limitando uma representação de Deus. Mas o teísmo aberto não nasceu entre cristãos? Cria-se essa dificuldade. Mas, por exemplo, os japoneses, quando aconteceu essa tragédia aí, né, o terremoto. O terremoto, né? Eles não levantaram essas perguntas, porque eles entendem o quê? A tragédia é um episódio natural da vida. Você não vira ficar, meu Deus, né, como aconteceu essa tragédia? Não, isso é tão natural. Eles foram lá reconstruir, o Japão novamente está em pé. Então, essa pergunta surge, né? Mas eu tenho a forte suspeita de que boa parte das pessoas que têm essa postura diante da vida acreditam na reencarnação. Porque quem acredita que a vida é uma só, não aceita com tanta passividade assim que exista um Deus controlando a vida, ou controlando as forças do universo, e mesmo assim acontecem coisas absurdas. Não, o pensamento histórico, por exemplo, é que o mundo a vida ela não é como deveria ser ou como a gente gostaria que fosse. Então, como a vida cabe tudo, todas as alegrias e as tristezas possíveis, que trazendo para o pensamento cristão, né, é aquilo que nós encontramos nas Escrituras, ou seja, né, a fé, ela não te imuniza, né, de todas as tragédias possíveis. Agora, o que diferencia é o quê? Que eu sei que a minha vida está oculta com Cristo. Então, por exemplo, se nós vivermos mais 10, 50 anos, ou se nós sairmos aqui da gravação do programa, sermos assaltados e assassinados, não faz a menor diferença, porque a nossa vida já está oculta. Assim, essa pergunta fica para quem ainda não passou. Mas não faz o menor sentido mais para quem já saiu dessa dimensão. Não sei. Do ponto de vista acadêmico, isso faz sentido, mas eu estava lendo um dos expoentes aí, que o senhor deve conhecer de cor, do teísmo aberto, que ele dizia assim, eu não consigo chegar para uma mãe cuja filhinha de 6 anos foi estuprada e dizer o que o professor acabou de falar. Não, ela tem que ser consolada, ela tem que ser abraçada. E ela vai perguntar, reverendo, onde estava Deus quando aquele desgraçado fez o que fez com a minha filha? Como é que o senhor lidou com essas questões? Essas questões, elas de fato não são fáceis de lidar. Eu estou totalmente de acordo com o Júlio César aí na questão, quando ele falou na questão teológica, não é? Eu acho que o problema está na pergunta. A pergunta é, como é que um Deus bom permite o sofrimento no mundo? Porque a pergunta correta deveria ser, como é que um Deus que é bom, justo, santo, verdadeiro e reto permite o sofrimento no mundo? E aí então você tem um quadro completo de Deus. Ele não somente é bom, mas ele também é justo, ele também é reto, ele é verdadeiro. Isso significa que no universo dele, onde o pecado existe, sempre haverá consequências. Deus não vai nos livrar sempre das consequências do pecado. Eu não estou me referindo somente às consequências daqueles atos pecaminosos que eu cometo, mas a raça humana como um todo, ela é vista na Bíblia como estando debaixo do justo juízo de Deus. Paulo, por exemplo, em Efésios, se refere à humanidade como sendo, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Ou seja, nós fazemos parte de uma raça que, por conta da sua pecaminosidade, está debaixo dos juízos e dos castigos temporais e das consequências dos nossos próprios erros e dessas perturbações morais que existem no mundo por causa dos nossos pecados individuais e coletivos. Então, nem sempre Deus nos livra das consequências dos nossos pecados e dos outros. O motorista bêbado, um estuprador. Né? Se ele fosse... Por quê? Porque ele é um Deus que não somente é bom e misericordioso, mas ele também é justo, santo. E um dia, e é aí que está como a gente lida com isso. Filha, isso aconteceu, mas você tem que saber que Deus, pensando no caso da menina que foi maltratada, isso aconteceu, Deus está aqui, nós vamos orar, vamos nos recuperar disso aqui, e você pode ter certeza que Deus tem estabelecido um dia em que ele vai com justiça julgar o mundo. Isso não vai passar em branco, filha, porque há um Deus que é justo, há um Deus que é reto.
nos planos misteriosos dele. Isso aconteceu com você. Mas você pode saber que Deus viu e que na hora dele, no tempo dele, a maneira dele, a pessoa que fez isso, ela vai pagar por isso. E você pode até saber que Deus receberá essa pessoa se essa pessoa se arrepender do que fez. Vamos orar por essa pessoa. Vamos pedir a Deus que toque o coração dela, que mude a vida dela, para que ela se converta e um dia ela possa chegar a você e quem sabe até pedir perdão. Então, tem como consolar. Agora, não tem como consolar dizendo, aconteceu porque Deus nem sabia o que ia acontecer, nem tinha poder para evitar e também não vai ter poder para punir. Isso é que não consola. A soberania de Deus e um Deus forte, aí sim ele é uma rocha para nós, mesmo quando essas coisas acontecem e parecem assim tão terríveis, como de fato são. Mas é nesse Deus soberano que nós vamos encontrar conforto. Não tem onde encontrar outro conforto. Não tem outro lugar para encontrar conforto a não ser nele. Assista a entrevista completa pelo link na descrição.